Ela entrou naquela sala apenas para assistir a uma aula. Mas bastou um olhar, firme, intenso, impossível de ignorar, e o mundo de Milena nunca mais foi o mesmo. Gael era o tipo de erro que a gente sente antes mesmo de cometer. E ainda assim, ela desejou cada parte dele, porque alguns encontros não são coincidência, são provações. Se essa história tocar seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa mensagem? Seu apoio é o que transforma cada palavra em sentimento e cada história em esperança para quem precisa ouvir. Milena estava atrasada. Outra vez, o salto ecoava apressado pelos corredores da universidade, enquanto o coração batia mais forte do que o normal. Não era só pelo medo de perder a aula. Era pelo vazio recente que ainda doía, uma decepção amorosa mal resolvida, um abandono disfarçado de liberdade. Ela só queria passar pelos próximos meses em silêncio. É invisível, se possível, quando empurrou a porta da sala de aula e todos os olhos se voltaram para ela. Milena sentiu o calor subir pelas bochechas, murmurou um desculpa quase sem voz e se acomodou na primeira cadeira vazia que encontrou, na terceira fileira. Foi então que ouviu aquela voz. Grave, precisa, segura. Seja bem-vinda, senhorita. Ela levantou os olhos e foi ali que tudo começou. Gael parecia pertencer a outro universo. Havia algo nele que quebrava as expectativas comuns de um professor universitário. Talvez fosse o jeito como caminhava, com a postura de quem não pedia licença para existir. Talvez fosse o olhar, penetrante, calmo, mas com uma intensidade que parecia atravessar a pele. Ou talvez fosse tudo isso junto, somado ao fato de que, ao vê-lo, Milena esqueceu por um momento onde estava. Milena, respondeu sentindo a própria voz trêmula. Milena Duarte. Ele assentiu com um meio sorriso, daqueles que não são simpáticos nem distantes, apenas conscientes. Conscientes demais. Que bom que conseguiu chegar a tempo, Milena. Espero que a aula valha a pena. E valeu. Mas não pelo conteúdo. Milena mal conseguiu prestar atenção no que Gael dizia. Seus olhos dançavam entre os slides e os gestos dele, hipnotizada pelo som da voz, pela forma como ele encostava o giz na lousa, pela forma como parecia falar com todos, mas olhar apenas para ela. Era insano. Era errado. E ainda assim, o coração dela já não ouvia conselhos. Quando o sinal anunciou o fim da aula, os alunos começaram a sair aos poucos. Milena demorou de propósito. Recolheu o caderno devagar. Enrolou os fios de cabelo no dedo. Fingiu procurar algo na bolsa. E então a sala estava quase vazia. Precisa de alguma coisa? Ele perguntou, sem tirar os olhos dos papéis que organizava. Milena hesitou. Queria dizer não. Queria sair, respirar, esquecer. Mas sua boca disse outra coisa. Sua aula foi diferente, intensa. Você tem uma forma de explicar que prende. Ele sorriu, dessa vez um pouco mais, mas havia cautela no olhar, como se ele também sentisse o terreno perigoso sob os pés. Fico feliz que tenha gostado. Estou substituindo o professor titular por alguns meses. Sou novo aqui, e novo na minha vida também, pensou ela. Mas por que parece que eu já te conheço há anos? Sou nova aqui também, respondeu. Primeiro semestre. Então estamos começando juntos. E naquele momento os dois souberam. Havia algo ali, um fio invisível, mas pulsante. Uma conexão que não precisava de lógica, nem permissão. Nos dias seguintes, Milena passou a chegar cedo. Sempre havia uma desculpa: tirar dúvidas, entregar um trabalho, pedir orientação. Mas a verdade era outra. Ela queria ver Gael, ouvir sua voz, sentir de novo aquela vibração estranha no ar. E ele também cedia. Demorava alguns segundos a mais para guardar os materiais. Fazia perguntas sobre assuntos que não estavam no conteúdo. Observava Milena como quem lê um poema em silêncio, tentando entender onde cada palavra toca. O olhar dele era quase um toque. E o toque, mesmo ausente, já queimava por dentro. Um dia chovia forte. Milena esqueceu o guarda-chuva e ficou na entrada do prédio, esperando a chuva passar. Quando sentiu a presença ao lado, não se surpreendeu. Vai esperar secar o mundo inteiro? Gael perguntou com o tom leve, mas o olhar sério. Parece mais seguro do que sair correndo e me afogar. Ela respondeu, cruzando os braços. Ele sorriu e tirou de dentro da mochila um guarda-chuva. Abriu e estendeu para ela. Vamos,
Te acompanho até o portão. Ela hesitou. Sabia o que aquele gesto significava. Ou pior, sabia o que aquele gesto poderia provocar. Mas aceitou. A cada passo, os dois pareciam se aproximar mais. O guarda-chuva era pequeno demais. Os ombros se tocavam. O perfume dele, amadeirado, com um toque de café, invadiu o espaço dela. E o mundo lá fora desapareceu por um momento. Ao chegar no portão, pararam. A chuva ainda caía, mas ali, embaixo daquele pedaço de abrigo, era como se o tempo tivesse congelado. Milena olhou para ele, e pela primeira vez, Gael deixou o olhar dele falar. Não havia mais prudência. Havia desejo, puro, cru, silencioso. Isso é errado, não é? Ela sussurrou quase sem ar. Gael fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e respondeu ainda sem encará-la. É, mas eu não consigo evitar. Milena não disse mais nada. Não precisava, naquele instante, as palavras não importavam. O que existia entre os dois ultrapassava qualquer regra. Eles se olharam mais uma vez, longamente, como se gravassem aquele momento na pele. E antes de partir, ela tocou levemente a mão dele, só por um segundo. Só para ter certeza de que era real. Foi o suficiente para incendiar algo que nenhum dos dois conseguiria apagar depois. Porque certas histórias começam com um erro. Mas erros como aquele não pedem desculpas. Eles pedem continuação. Milena tentou se convencer de que aquilo tinha sido um momento isolado, um lapso, uma brecha entre a lógica e o desejo. O toque da mão de Gael ainda ardia na memória, mas ela jurou a si mesma que não deixaria aquilo acontecer de novo. Era errado. E pior, perigoso. No dia seguinte, entrou na sala de aula com a cabeça baixa, ignorando os olhares, sentando-se o mais longe possível da mesa dele. Evitou o contato visual. Fingiu estar concentrada. Nem uma palavra durante a aula inteira. Mas a verdade era que tudo dentro dela gritava o contrário. Porque o corpo pode até fugir, mas o coração... Só o coração sempre encontra um jeito de ficar. O que Milena não esperava era que o destino tivesse planos próprios. E ele parecia gostar de brincar com o que ela mais temia. 2 dias depois, saiu da biblioteca carregando livros demais, lutando contra a alça da bolsa, que insistia em escorregar do ombro. Quando virou o corredor que dava acesso ao pátio, trombou com alguém. Os livros caíram no chão com um estrondo abafado. Ela se curvou envergonhada, sem nem olhar quem era. Desculpa, eu tô tão distraída que... E então a voz respondeu. Não precisa se desculpar, Milena. Ela congelou. Devagar ergueu os olhos. Era ele, de novo. Gael abaixado à sua frente, ajudando a recolher os livros. O mesmo olhar, agora ainda mais profundo. A mesma expressão contida, mas com algo por trás. Algo que queimava devagar, como brasa escondida sob cinzas. O destino tem um senso de humor estranho, né? Ela tentou brincar, tentando esconder o impacto daquele reencontro. Ou talvez ele só esteja cansado de ver a gente. Fingindo que não sente nada, ele respondeu. Sem sorrir, Milena engoliu em seco. A forma como ele disse aquilo, como se estivesse admitindo o que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta. Eu não estou fingindo, ela mentiu, num sussurro quase infantil. Gael ergueu uma sobrancelha, estudando seu rosto, como se procurasse a verdade entre os traços. Ele não respondeu, apenas devolveu o último livro e se afastou devagar. Mas ao virar de costas ele disse, também não consigo. Milena não perguntou o quê. Ela sabia. Sabia exatamente o que ele não conseguia. E naquele instante, ela também parou de tentar. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram frequentes, por acaso, ou por algo além do acaso. Corredores, escadas, fila do café, saguão do prédio principal. Era como se o universo inteiro estivesse tentando empurrá-los um para o outro. E eles estavam cansados de resistir. Havia tensão, sempre havia. Mas não era uma tensão fria. Era um silêncio que tremia, um olhar que queimava, uma vontade que se disfarçava de contenção. Um fim de tarde, enquanto caminhava sozinha pelo campus, Milena sentiu uma presença se aproximar. Não precisou olhar para saber que era ele. Você sempre vem por aqui? Gael perguntou, caminhando ao lado dela, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estar. Quando quero pensar, ou quando preciso fugir de mim mesma. E hoje é qual dos dois? Ela sorriu sem responder. Você
Ela devolveu a pergunta. Ele olhou para o céu, onde as nuvens corriam lentamente. Hoje estou tentando entender por que certas coisas acontecem quando não deveriam acontecer. Milena parou. Ficou de frente para ele. Talvez não exista isso de não deveria. Talvez algumas coisas só são. E pronto. Gael se aproximou um passo, um só. Mas o que se faz com algo que só é? Mesmo quando o mundo inteiro diz que não pode ser? Ela não tinha resposta. Só o coração acelerado e os olhos dele cravados nos seus. E aquilo já dizia mais do que qualquer frase. Na aula da semana seguinte, a tensão entre os dois se tornou insuportável. Milena mal conseguia anotar. Gael errava palavras, perdia o ritmo. Os colegas perceberam o clima, mas ninguém ousava comentar. Era como assistir a um raio prestes a cair. Todos viam a eletricidade no ar, mas ninguém sabia quando ou como o impacto aconteceria. Quando a aula terminou, Milena foi a primeira a sair. Precisava respirar, mas ao chegar no estacionamento, deu de cara com ele encostado no carro. Eu te procurei depois da aula, ele disse direto. Eu precisei sair antes, respondeu com a voz baixa. Gael se aproximou. Você sente isso também, não sente? Ela fechou os olhos por um instante. Isso o quê? Ele tocou o braço dela. Leve, como se estivesse pedindo permissão para existir naquele espaço. Isso. Esse nós que acontece quando a gente se encontra. Milena sentiu um arrepio. Um que começou na pele, mas desceu até o peito, atravessando tudo por dentro. Gael, isso não pode acontecer. Já está acontecendo. Ela mordeu os lábios. Sabia demais. E talvez naquele momento soubesse também que não haveria mais volta. Naquela noite, Milena não dormiu. Revivia cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Sabia que algo estava prestes a transbordar e que quando acontecesse, nenhum dos dois seria o mesmo. Mas como conter um desejo que já tinha nome? Como silenciar um sentimento que crescia a cada encontro? Ela pensou em trancar a disciplina, em sumir. Mas cada vez que imaginava não vê-lo mais, sentia algo dentro de si morrer um pouco. E foi nesse espaço entre a razão e o abismo que ela entendeu. O que os unia não era só atração, era inevitabilidade. Na manhã seguinte, encontrou uma flor sobre a sua mesa. Era pequena, delicada, simples, sem bilhete, sem nome. Mas ela soube no fundo da alma de quem era. E naquele instante, uma única certeza invadiu seu peito. Eles ainda não haviam começado. Mas já era tarde demais para voltarem atrás. Chovia de novo. Milena olhava pela janela da biblioteca, observando as gotas escorrendo pelo vidro, como se o céu também carregasse um peso que precisava derramar. Por dentro, ela estava da mesma forma, acumulada, prestes a transbordar. Fazia dias que evitava Gael. Desde a flor silenciosa sobre a mesa, ela decidira criar distância. Nada de corredores compartilhados. Nenhum oi nos intervalos. Nenhuma pergunta durante as aulas. Era uma tentativa desesperada de manter intacto algo que já estava despedaçado. Mas o silêncio doía mais que a aproximação. E a ausência dele era barulhenta demais. Ela precisava sair dali. Fechou o livro que mal havia lido, recolheu as coisas e atravessou o campus debaixo da chuva fraca. Não sabia bem para onde ia, só andava. E como se a intuição fosse um imã, os passos a levaram até o lugar mais improvável. O pavilhão velho, atrás do prédio de artes. Ali, quase ninguém passava. Era silencioso, esquecido, como se o tempo tivesse parado. E foi lá, sentada nos degraus frios de concreto, que Milena finalmente deixou as lágrimas caírem. Eu sabia que você viria aqui. A voz veio suave, mas firme, quebrando o silêncio como um raio corta o céu. Ela ergueu os olhos devagar. Gael, molhado, ofegante, com os cabelos desfeitos pela chuva, como se tivesse corrido para encontrá-la. E talvez tivesse mesmo. Por que você me segue? Ela perguntou com a voz embargada. Porque eu sinto quando você está mal. E porque estou mal também. Ela tentou virar o rosto, mas ele se aproximou. Um passo de cada vez. Sem pressa, sem invadir. Milena, eu tentei. Juro por tudo que é sagrado. Mas não consigo ficar longe de você. Não é mais uma questão de querer ou não. É como respirar. Ela respirou fundo, mas o ar parecia doer. A gente não pode. Você é meu professor. Isso vai acabar machucando os dois. Já está machucando, ele respondeu num sussurro.
O vento frio arrepiava os braços dela, mas o que fazia sua pele vibrar era a presença dele tão perto. Havia algo no olhar de Gael que desmontava todas as suas defesas. Algo que não era apenas desejo, era necessidade. Era verdade crua. Ele se sentou ao lado dela, mas não tocou. Apenas ficou. Por alguns minutos, o mundo pareceu desacelerar. As respirações misturadas, os olhos trocando perguntas mudas. Os corpos estáticos, mas em guerra por dentro. E então, num instante de rendição, ela disse, "Me beija." Gael a encarou como se não tivesse certeza do que ouvira. "O quê? Só me beija? Por favor, antes que eu volte a lembrar de tudo, o que me impede de querer isso." Ele hesitou por um segundo. Talvez por ética, talvez por medo, ou talvez porque sabia que aquele seria o ponto sem retorno. Mas então lentamente levou a mão até o rosto dela. Seus dedos estavam gelados pela chuva, mas o toque foi quente, inquietante. Preciso, Milena fechou os olhos, e quando os lábios dele tocaram os seus, foi como se tudo finalmente se encaixasse. Não houve pressa. O primeiro beijo foi lento, explorador, como se ambos estivessem decifrando uma língua secreta. Depois o ritmo mudou. Virou urgência, fome, desejo contido por tempo demais. Era um beijo que não pedia permissão. Era um beijo que implorava por redenção. O mundo desapareceu. Não havia chuva. Não havia regras. Não havia universidade. Só existiam dois corações batendo como tambores. Dois corpos, se procurando como abrigo. As mãos dele deslizaram pelos cabelos dela, firmes, mas respeitosas. Os dedos de Milena se agarraram à camisa molhada de Gael, como se, ao soltar, o momento escapasse. Ela sentiu o gosto dele, sentiu a verdade dele, e principalmente sentiu a si mesma, inteira, despida de medo, entregue. Mas então, quando o beijo cessou, ainda com os lábios colados, as respirações entrecortadas, os olhos fechados, Cito veio o peso. A consciência, a culpa, o abismo entre o que queriam e o que podiam. Milena se afastou devagar, ainda tonta. Encostou a testa no ombro dele e disse com a voz embargada, "Isso foi um erro." Gael não respondeu de imediato. Apenas a abraçou, forte, como quem segura algo que está prestes a escapar. "Então é o melhor erro que já cometi na vida," ele disse. Ela sorriu com tristeza, porque sentia o mesmo. Mas o certo e o errado estavam misturados demais agora. "Eu me sinto traindo algo dentro de mim," ela confessou encarando o chão. "Eu sempre fui racional, Gael. Sempre tive princípios." "E agora?" "E agora você é humana," ele interrompeu. "E está apaixonada, como eu." Milena prendeu a respiração. Ele havia dito, com todas as letras. E aquilo mudou tudo. "Gael, a gente vai se machucar." "Talvez. Mas eu prefiro me machucar por tentar do que viver inteiro pela metade." Ela o olhou, profundamente, como quem tenta decorar o rosto de alguém antes de partir. "E se alguém descobrir?" "A gente dá um jeito. Eu posso me afastar da disciplina. Pedir substituição. Eu não quero te esconder, mas também não quero te perder." O coração de Milena acelerou. Era real. Ele não estava ali apenas por desejo. Estava por ela. Pela alma dela. Mas isso só tornava tudo mais difícil. "Me promete uma coisa," ela pediu baixinho. Qualquer coisa. Que me aconteça o que acontecer. Você não vai mentir para mim." Gael tocou o rosto dela de novo, com ternura. "Eu nunca menti. E não pretendo começar agora." Milena assentiu, com os olhos marejados. "Então me prometa também que se algum dia isso for me destruir, você vai saber parar." Gael demorou um pouco para responder. Havia dor nos olhos dele, mas também havia verdade. "Eu prometo," ele disse, "mas torço todos os dias para nunca precisar cumprir." Eles ficaram ali por mais um tempo, em silêncio. O tipo de silêncio que diz mais que palavras. A chuva havia cessado, mas por dentro ainda chovia nos dois, porque aquele beijo não foi só um beijo, foi um portal, um passo, uma rendição. A partir dali não havia mais volta. Eles haviam cruzado a linha. E o que esperava do outro lado ainda era um mistério. Na manhã seguinte, Milena acordou com o gosto do beijo ainda preso na boca. Por um instante, pensou que talvez tivesse sonhado. Que aquela entrega, aquele calor, aquela mistura de desejo e ternura, fosse apenas coisa da imaginação. Mas não. O arrepio ainda morava na pele. A lembrança ainda pulsava como um segundo coração.
E junto com ela veio o peso. O beijo tinha sido real, intenso, inesquecível, mas também era proibido. E agora, ela carregava a culpa como uma roupa colada demais, difícil de tirar. Durante o dia, tentou agir normalmente. Assistiu às aulas, riu de piadas sem graça no intervalo, entregou trabalhos. Mas por dentro, tudo estava em cacos. Não era só a dúvida moral que a consumia. Era a ausência de Gael. Ele não apareceu. Nem naquela manhã, nem no fim da tarde. No quadro de avisos da faculdade, um papel improvisado anunciava: Professor Gael não comparecerá nesta semana por motivos pessoais. O mundo de Milena parou. Ela releu a frase 5 vezes, como se esperasse que as palavras se transformassem, desmentissem o que gritavam em silêncio. Mas elas continuavam lá, secas, frias, doídas. Era isso, então? Depois de tudo, ele tinha sumido. Ela tentou racionalizar. Talvez seja melhor assim. Mas o coração não obedecia à lógica. O coração só queria presença, só queria resposta. E não tinha nenhuma. Nos dias que se seguiram, Milena oscilou entre raiva, saudade e um vazio que não sabia nomear. Queria odiá-lo por fugir. Queria esquecê-lo por orgulho. Mas o que sentia não era ódio, nem desprezo. Era falta. Falta que doía nos ossos. Falta que sussurrava o nome dele em cada página do caderno. Falta que batia na porta do peito. Quando ela passava pelo corredor, onde eles se encontraram pela primeira vez, ela pensou em mandar mensagem. Escreveu, apagou, reescreveu, apagou de novo, porque parte dela queria respostas. Mas outra parte não queria ouvir o que talvez já soubesse, que ele se arrependeu, que o beijo foi um erro, que não havia espaço para ela na vida dele. E isso ela não suportaria ler. O tempo passou em silêncio. Os dias se arrastavam, e Milena foi, aos poucos, mergulhando numa rotina mecânica, onde tudo tinha gosto de quase nada. Ela saía com os amigos, mas não ouvia o que diziam. Ria por fora, mas por dentro era só neblina. Começava livros e largava no segundo capítulo. Ouvia músicas e desligava antes do refrão, porque tudo lembrava ele. Tudo doía nele. Um sábado à tarde, resolveu visitar a livraria, onde costumava ir sozinha antes da faculdade começar. Entrou, percorreu os corredores sem destino e parou diante de um livro de capa azul marinho. Era um romance. Título simples. Autor desconhecido. Quando abriu na primeira página, quase deixou o livro cair. Havia uma dedicatória escrita à caneta, com letra firme e ligeiramente inclinada. Para quem entende que amor e coragem nem sempre caminham juntos, mas às vezes se reencontram no meio do caminho. Milena fechou o livro devagar. Sentiu a garganta apertar. A letra era dele? Não podia ser. Seria coincidência? Um truque da mente? Ou era mais um sinal do destino? Zombando da tentativa dela de seguir em frente, ela não comprou o livro, nem conseguiu continuar ali. Saiu da livraria com os olhos marejados e o coração latejando. Gael continuava desaparecido. Nenhuma notícia, nenhuma mensagem, nada. Milena passou a questionar se tudo tinha sido real. Talvez ela tivesse se iludido. Talvez ele só quisesse um momento, uma fuga rápida. E quando percebeu o peso das consequências, recuou. Talvez ele nunca tenha sentido o mesmo. Esse pensamento a corroía. Mas mesmo tentando apagar, ignorar, negar, havia algo que permanecia. Aquele beijo. Aquela entrega. A forma como ele a olhou, como se ela fosse a única certeza em meio ao caos. Aquilo não se inventa. 2 semanas depois, Milena recebeu uma ligação. Era da secretaria da faculdade. Informavam que o professor Gael havia sido transferido para outro campus. Por questões administrativas, disseram. Ela agradeceu, desligou. E desmoronou. A dor que ela tentava manter trancada se espalhou de vez. Ele tinha ido embora. Sem despedida, sem explicação, sem lutar. E ela ficou com o vazio, com a ausência, com a pergunta que nunca teve coragem de fazer. Por que você foi embora? Justo quando eu te escolhi. Nos meses seguintes, Milena se forçou a seguir. Arrumou um estágio. Pintou o cabelo. Leu novos livros. Mudou os caminhos por onde costumava andar. Tentava reescrever a própria história sem incluir o nome dele em cada página. Mas algumas presenças não saem com cortes de cabelo ou currículos atualizados. Elas ficam nos lugares mais íntimos. Na lembrança de um toque,
no arrepio de uma frase dita no escuro, no silêncio de uma tarde qualquer, quando a chuva começa a cair do nada e, de repente, o peito aperta. Sem explicação. Gael era isso nela, um eco que não se apagava, até que um dia, sem aviso prévio, ela ouviu alguém falar o nome dele em um corredor. O professor Gael volta mês que vem. Parece que a substituição acabou. Milena congelou, sentiu o corpo inteiro reagir, como se cada célula se despertasse de um coma emocional. Ela não disse nada, apenas respirou fundo. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo diferente da dor. Sentiu inquietação, porque talvez, apenas talvez, o silêncio estivesse prestes a ser quebrado. Havia-se passado exatos 9 meses e 17 dias desde a última vez que Milena ouvira a voz de Gael. Ela não contava os dias com consciência, mas o corpo dela contava. Contava nas noites mal dormidas, nos olhos que insistiam em procurar o rosto dele entre multidões, na forma como o coração acelerava diante de qualquer número desconhecido que aparecia na tela do celular, e agora ele estava de volta. Era oficial. O boato havia se confirmado. Gael reassumiria as aulas na semana seguinte. Milena não soube o que sentiu quando soube. Era um misto de medo, saudade, raiva e um brilho amargo de esperança. Esperança de quê? De que ele voltasse com explicações, com arrependimentos, com aquele olhar que dizia tudo, sem dizer nada. Ela não sabia. Só sabia que a ferida, que antes doía em silêncio, agora latejava como se tivesse acabado de abrir. Na segunda-feira, ela chegou cedo, mesmo sem aula marcada. Queria ver. Precisava ver. E lá estava ele, atravessando o saguão do campus com a mesma postura firme de sempre, mas com um peso novo nos ombros. Milena percebeu de longe. Gael tinha mudado. Estava mais magro, mais sério, mais contido. Mas quando os olhos dele a encontraram, ela soube que algo permanecia intacto, naquela intensidade, aquela faísca, aquele nós invisível entre os dois que resistia ao tempo, à distância e à lógica. Ele parou. Ela também. Por alguns segundos, o mundo inteiro silenciou. E então, como quem pisa devagar em um chão rachado, ele disse: "Oi, Milena." A voz era a mesma, mas mais grave, mais baixa, como se ele estivesse falando de dentro de si mesmo. Ela engoliu em seco. Não era o reencontro que tinha imaginado. E talvez fosse exatamente o que precisava. Foi Gael. Silêncio, olhares que se evitavam e se procuravam ao mesmo tempo. Aquela estranha dança entre o querer e o temer. Você está bem?" Ele perguntou com um cuidado que incomodava. "Estou, segui em frente. E você?" Ele sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era o tipo de sorriso de quem carrega coisas que nunca disse. "Sobrevivendo", respondeu sem se aprofundar. Milena assentiu. Parte dela queria explodir em perguntas. "Por que você foi embora? Por que não disse nada? Por que me deixou com todas as pontas soltas?" Mas ela não perguntou, porque tinha medo das respostas. Nos dias seguintes, os dois passaram a se cruzar pelos corredores. Trocavam olhares breves, cordiais, como se fossem apenas dois, conhecidos com uma história qualquer. Mas por dentro, cada encontro era uma guerra. Milena sentia o peito bater mais forte, o ar escapar por segundos e uma lembrança incômoda de como era ser tocada por ele, amada por ele, escolhida por ele, mesmo que só por um instante. E Gael, apesar do olhar contido, tinha olhos que ainda sabiam procurá-la na sala antes de qualquer outra coisa. Numa tarde chuvosa, porque sempre chovia quando algo importante estava para acontecer, Milena o encontrou sozinho, sentado na escada do jardim interno. Ele lia um livro qualquer, mas claramente não estava lendo nada. O olhar estava distante, perdido. Ela hesitou por alguns segundos, depois se aproximou. "Você ainda senta aqui?" Ele levantou os olhos devagar e sorriu. Alguns hábitos são difíceis de largar. Ela se sentou ao lado dele. A chuva caía fina, como um pano úmido sobre o mundo. Por um tempo não disseram nada, até que Milena quebrou o silêncio. "Por que você sumiu?" Gael respirou fundo, como se estivesse esperando por essa pergunta desde o momento em que voltou. "Porque eu tive medo. Medo de te prejudicar, medo de me perder, medo de amar você mais do que deveria." Ela não respondeu de imediato. O coração dela queria ouvir aquilo há meses, mas ouvir doía.
confirmava tudo o que ela sempre soube, que ele também sentiu. Também lutou, também caiu. E agora? Ela perguntou quase num sussurro. Ainda tem medo? Ele demorou. Depois respondeu com a voz rouca. Tenho, mas o medo agora é outro. Qual? Medo de te ver todo dia e não poder te tocar. Milena sentiu as lágrimas ameaçando vir, mas se controlou. Estava mais forte agora, mais madura, mais machucada, sim, mas menos ingênua. Eu sofri muito com o seu silêncio, ela confessou. Achei que eu tinha sido só mais uma distração. Algo que você quis apagar. Gael se virou para ela. E pela primeira vez desde que voltou, o olhar dele era transparente. Você foi o oposto disso. Foi exatamente por te amar que eu fugi. A palavra ficou suspensa no ar, amar. Milena arregalou os olhos. Não esperava ouvir isso. Não daquela forma. Você me amava? Amo, ele corrigiu. Nunca parei. Ela ficou em silêncio. Sentia o chão se abrir sob seus pés, mas não havia queda. Havia a sensação de finalmente encarar o que foi negado por tanto tempo. Então por que você não lutou por mim? Ela perguntou com dor na voz. Gael abaixou o olhar. Porque eu não sabia como. Eu fui covarde, Milena. E não vou me justificar. Mas o tempo longe de você me destruiu. Ela suspirou. Não sabia o que fazer com aquilo. Era tarde ou ainda havia tempo? Ele se aproximou um pouco mais. Eu entendo se você não quiser me perdoar. Mas precisava te dizer isso. Eu ainda te amo. E se tiver que te reconquistar do zero, eu topo. Milena o encarou. E naquele olhar havia tudo. Dor, saudade, arrependimento, amor. Mas também havia medo. Medo de reviver tudo, medo de se doar. E perder de novo. Eu não sei se consigo, ela disse. Gael assentiu. Eu também não sei. Mas se for com você, eu quero tentar. E ela ficou ali, dividida entre o passado que ainda doía e o futuro que ainda pulsava, sem saber que aquela conversa era apenas o começo de uma história que insistia em renascer. Nos dias que seguiram o reencontro, Milena não conseguia mais voltar ao estado anterior. Aquele momento no jardim com Gael, aquela confissão crua, aquela palavra dita sem rede de proteção, virou uma ferida aberta e, ao mesmo tempo, uma chama acesa. Ela não sabia onde pisava, mas também não queria voltar para a escuridão da negação. Gael estava ali, presente, real, mas ainda cercado de silêncios, e Milena sentia, no fundo, que havia algo não dito. Uma parte da história que ele não revelou. Um motivo que explicaria não apenas a ausência, mas o modo como ele partiu, o jeito abrupto, a falta de despedida. Ela só não imaginava que a verdade ainda fosse doer tanto. Era sexta-feira quando o passado bateu à porta, ou mais precisamente, entrou pela porta da sala dos professores. Milena tinha ido entregar um trabalho complementar, já perto do final do expediente. A sala estava quase vazia, mas ao passar pela porta entreaberta, ouviu um nome, o nome de Gael. Ele só voltou agora porque o processo foi arquivado. Teve que esperar quase um ano fora do campus. Imagina o escândalo que teria sido se tivessem provado. Milena parou. O coração acelerou. Quem denunciou mesmo? Dar outra voz perguntou. Ferstil Motomoriski, a aluna do 3º semestre. Nem lembro o nome. Mas na época, a direção quase tirou o cargo dele de vez. O chão pareceu girar. Ela sentiu o estômago se revirar e os olhos arderem. Deu 2 passos para trás e saiu dali com o peito aos gritos. Gael havia sido denunciado. Por uma aluna, um processo disciplinar. De repente, tudo fazia sentido. O afastamento repentino, a transferência, o silêncio, a ausência. Mas o que doía mais não era o conteúdo da conversa, era o fato de ele nunca ter contado. Milena não foi para casa. Andou por horas, sem destino, tentando processar, entender, justificar. O pior era a dúvida. Quem foi a aluna? O que aconteceu exatamente? A denúncia era real ou inventada? Ela pensou em confrontá-lo, quis esquecer. Depois quis odiá-lo, mas no fundo, só queria entender. No dia seguinte ela foi ao encontro dele. Mandou uma mensagem simples. Preciso te ver. Hoje, sem desculpas. Ele respondeu minutos depois. Te encontro no mesmo lugar. 18 Hill. O mesmo lugar era o jardim interno, onde tudo recomeçou. Mas agora o que estava prestes a acontecer
Poderia destruir qualquer chance de recomeço. Quando Gael chegou, ela já estava lá, em pé de braços cruzados, com o olhar firme. Mas o coração em cacos. Você sabia que isso ia acontecer em algum momento, não sabia? Ela começou sem rodeios. Gael franziu o senho. O quê? Aqui a verdade ia me alcançar. Que eu ia ouvir de outra boca, o que você nunca teve coragem de me contar. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Milena, você foi denunciado por uma aluna, Gael. Foi afastado. Quase perdeu seu cargo. Por que você nunca me contou? Ele a olhou. E dessa vez não havia escapatória. Porque você era a única parte pura daquela história toda. E eu não queria manchar isso com detalhes. Milena sentiu o peito arder. Então é verdade? Ah, sim, fui denunciado. Mas não fui culpado. Por quê? O que aconteceu? Gael respirou fundo. Seus olhos estavam marejados, mas firmes. Ela era uma aluna do 3º semestre. Sempre muito próxima, participativa. No início achei que era só admiração. Depois percebi que havia algo além. E você correspondeu? Nunca, ele disse, firme. Sempre mantive distância. Mas quando ela me viu conversando com você, quando percebeu que havia algo diferente entre a gente, mesmo que ainda fosse apenas tensão no ar, ela mudou. Milena sentiu a garganta fechar. A memória daquele tempo, das olhadelas nos corredores, das trocas sutis, tudo voltou. Ela fez a denúncia como forma de vingança? Sim. Disse que eu dava atenção especial, que criava clima. Foi um inferno. Tive que provar que não houve nada. Mostrar histórico de interações, testemunhos. Eu fui suspenso até o processo ser arquivado. E naquele momento, eu não podia te envolver. Milena se afastou 2 passos, tentando respirar. A raiva dela não era pela história. Era pelo silêncio. Pela escolha dele de escondê-la da verdade. Eu merecia saber, Gael. Você me fez acreditar que tinha fugido por medo de amar, quando, na verdade, você fugiu por medo de me manchar com a sua sujeira. Ele a olhou. Os olhos dele estavam vermelhos, mas ele não tentou se defender. Apenas disse, sim, porque eu sabia que se eu contasse, você teria ficado. Eu não queria te ver arrastada para o caos que eu estava vivendo. Milena chorou, silenciosamente, não de tristeza, mas de luto. Ela estava enterrando a imagem que criou dele, aquela que era metade real, metade idealizada, e diante dela agora estava o homem por inteiro. Com falhas, com escolhas erradas, com erros e com amor. Você ainda me ama? Ela perguntou com a voz embargada. Ele se aproximou. Um passo, depois outro. Milena, eu nunca deixei de amar você, mas eu precisava te proteger, mesmo que fosse de mim. Ela abaixou o olhar, o coração disparado. E agora? Gael tocou o rosto dela com os dedos trêmulos. Agora eu estou aqui, inteiro, verdadeiro. E disposto a enfrentar qualquer coisa, desde que seja com você. Milena respirou fundo. Ela não sabia se o coração estava se quebrando ou se reconstruindo. Mas sabia que naquele momento não havia mais espaço para máscaras, nem para segredos. Só para a verdade e talvez para um novo começo. Havia um silêncio diferente no ar. Não o silêncio que pesa como ausência, mas aquele que vem quando a alma está cheia demais de pensamentos e o corpo não sabe o que fazer com eles. Milena caminhava pela praça em frente à faculdade, onde os plátanos começavam a perder as folhas. O outono havia chegado, e com ele a sensação de que tudo estava mudando, de novo. Na cabeça dela, as palavras de Gael se repetiam em looping. Agora eu estou aqui, inteiro, verdadeiro, e disposto a enfrentar qualquer coisa, desde que seja com você. Frases bonitas, verdadeiras talvez, mas palavras não eram mais o suficiente. Depois de tudo o que viveram, do beijo que mudou tudo, do afastamento que quase a desfez, do reencontro doloroso e dos segredos revelados, ela sabia que precisava fazer uma escolha, e dessa vez não poderia errar. Naquela noite Milena não dormiu, deitou cedo, levantou tarde. O travesseiro virou cúmplice das dúvidas. A madrugada, sua conselheira muda. Ela pensava em tudo que havia construído nos últimos meses, a carreira que começava a tomar forma, o estágio que poderia virar contratação, a paz relativa que tinha reencontrado depois da ausência de Gael. Tudo estava estável, organizado, previsível. Finalmente ela sentia que tinha algum controle. E agora ali estava ele,
com olhos sinceros, com um passado ferido, com um amor que nunca deixou de existir. Milena sabia que amar Gael era como pular de um penhasco sem saber se havia rede. Ela já tinha feito isso uma vez, e o chão quebrou mais do que os ossos. Rasgou a confiança, abalou sua fé nas próprias escolhas. Ela teria coragem de tentar de novo, de arriscar o pouco de paz que havia conquistado por algo que podia não dar certo. Ou pior, por alguém que já tinha fugido uma vez. No domingo ela foi visitar a mãe. Sentaram-se na varanda, como faziam nos dias frios, chá quente nas mãos. Silêncio confortável. Entre duas mulheres que se entendem mais pelo olhar do que pelas palavras. Você está distante, a mãe comentou depois de um tempo. Milena sorriu sem graça. Estou pensando demais, como sempre. Pensar é bom, mas pensar demais é jeito de se esconder do que o coração já decidiu. Ela virou o rosto. O céu começava a mudar de cor, e a mãe, como se lesse sua mente, completou. Às vezes, filha, o amor que mais vale a pena é aquele que te tira o chão primeiro, porque é nesse chão quebrado que a gente constrói algo de verdade. Na volta para casa, Milena chorou dentro do carro. Chorou de exaustão, de medo, de saudade e de uma espécie de saudade futura. Aquela que a gente sente por algo que ainda nem perdeu, mas teme perder se não tiver coragem de segurar. Ela estava exausta de fugir de si mesma, de negar o que sentia por Gael, de fingir que a ausência dele tinha sido o melhor. Porque a verdade era que, desde que ele voltou, o mundo dela tinha voltado a girar. Na segunda-feira ela chegou cedo, antes do campus encher, antes do barulho engolir os sentimentos. Vestia azul marinho, a mesma cor da capa do livro, com a dedicatória estranha meses atrás. Talvez fosse coincidência, talvez fosse destino, talvez fosse só a vontade de fechar um ciclo. Ela foi até a sala dos professores, bateu na porta. Respirou fundo. Gael? Ele se virou. Os olhos se iluminaram ao vê-la. Milena, você tá bem? Ela entrou. As mãos frias, o coração apertado. Preciso falar com você. Preciso te dar uma resposta. Ele se endireitou. Estava visivelmente nervoso. Seja qual for. Eu aceito. Ela hesitou. O silêncio parecia dançar entre eles. E então ela disse, eu tenho medo. Gael assentiu. Eu também. Medo de me jogar de novo e me machucar. Medo de errar. De te perdoar e depois me arrepender. Milena, você tem todo o direito de sentir tudo isso. Eu só queria uma chance de mostrar que agora eu não vou fugir. Ela o olhou longamente. Eu pensei muito, ela continuou, e cheguei à conclusão de que o amor não espera pela certeza. Ele acontece no escuro, mesmo quando a gente ainda está tateando. Ela se aproximou. Então sim, eu quero tentar. Mas não por impulso. Quero tentar porque, mesmo com todo o medo, o que eu sinto por você ainda é mais forte do que a minha vontade de me proteger. Gael a encarou como quem encontra abrigo. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele não disse nada, apenas a abraçou. Um abraço inteiro, de peito aberto, de gente que sabe a dor de perder e o valor de ter de novo. E ali, entre os braços dele, Milena sentiu algo diferente. Pela primeira vez, não era vertigem. Era calma. Como se mesmo com tudo que ainda não sabiam, ela finalmente estivesse no lugar certo. Eles não se beijaram naquele momento. Não precisavam, porque o beijo viria depois, junto com a coragem, com a reconstrução. Ali tudo o que existia era a escolha, e a escolha era ele. Os dias seguintes foram diferentes, não porque o mundo ao redor tivesse mudado, mas porque eles haviam mudado. Depois do reencontro, depois da confissão, depois da escolha, Milena e Gael não eram mais os mesmos. Não eram mais professor e aluna, certo e errado, impulso e razão. Eram apenas dois corações marcados pela mesma história, batendo no mesmo compasso. Mas sabiam, o amor deles não existia num conto de fadas. Não haveria música de fundo, nem mãos aplaudindo. Haveria olhares, haveria julgamento, haveria dúvida. E ainda assim decidiram continuar, porque o que sentiam era maior do que o medo. No começo foi discreto, trocas de olhares no corredor, conversas rápidas depois do expediente, mensagens escondidas entre tarefas da semana. Eles andavam com cuidado, como quem pisa sobre vidro, não por vergonha,
mas por respeito ao espaço onde tudo havia começado e quase terminado. A gente vai ser assunto, Milena, Gael disse, numa dessas tardes cinzas em que o céu parecia entender os dilemas humanos. Ela olhou para ele, com firmeza, com amor. Mas a gente sempre foi. Melhor sermos assunto por algo que é verdadeiro do que por uma mentira conveniente. E ela estava certa. As primeiras insinuações surgiram rápido. Eles estão se vendo de novo. Não era ele que tinha sumido por causa de uma denúncia? Ela não se dá valor. Ele deveria ser expulso. Milena ouvia calada. Às vezes doía. Outras vezes doía mais. Mas havia uma força nova dentro dela. Um tipo de coragem que só o amor verdadeiro desperta. Ela não precisava provar nada para ninguém. Só precisava estar inteira para si mesma. E para Gael. Ele, por sua vez, fazia o que podia para blindá-la. Assumiu turmas em outro prédio. Reduziu sua carga horária temporariamente. Fez questão de não misturar os dois mundos. Mas no íntimo também sofria. Eu não tenho medo por mim. Ele confessou certa noite, enquanto caminhavam no parque, escondidos pela sombra das árvores. Tenho medo por você. Por tudo que pode perder se as pessoas forem cruéis demais. Milena parou de andar. Eu só perco se te perder de novo. Gael sorriu, triste, comovido. Você não merecia precisar escolher entre mim e o mundo. Eu não escolhi entre você e o mundo. Eu escolhi por mim. E eu sou o mundo que me importa agora. Mesmo com toda essa força, houve dias difíceis. Dias em que Milena chorou escondido no banheiro, após ouvir piadas maldosas. Dias em que Gael quase pediu demissão ao perceber os olhares atravessados de alguns colegas. Dias em que os dois pensaram, será que vale mesmo a pena? Mas nessas horas, bastava um abraço, um olhar demorado, tô aqui. E tudo voltava para o lugar. O que ninguém via era a beleza de tudo aquilo, porque enquanto o mundo julgava, eles estavam se redescobrindo. Gael mostrava a Milena suas cicatrizes mais profundas, não só as da denúncia, mas as da infância, dos traumas familiares, dos medos de fracasso. E Milena se permitia ser vulnerável como nunca. Contava das inseguranças, das crises de ansiedade, da dificuldade de confiar depois da dor. Era como se, enfim, tivessem tirado todas as armaduras. Não eram mais ideais um do outro. Eram reais. Certa noite, depois de uma conversa longa e silenciosa no sofá da casa dele, Milena se aproximou com os olhos marejados. Por tanto tempo, eu achei que amar alguém significava me perder. Hoje eu entendo que com você, eu me encontro. Gael segurou o rosto dela com as duas mãos, como se estivesse diante de um milagre. Você me salvou de mim mesmo, Milena. E se beijaram, mas dessa vez não era um beijo urgente, nem proibido. Era um beijo de alívio, de aceitação, de quem finalmente estava em paz por ser quem é, com quem escolheu amar. Com o tempo, o burburinho cessou. As pessoas cansaram, o escândalo virou rotina, e o amor deles virou permanência. Eles passaram a andar juntos pelos corredores, não para exibir nada, mas porque não havia mais motivo para se esconder. Era o amor que resistiu ao tempo, ao erro, ao medo. Era o amor que ficou. Alguns ainda torciam o nariz. Outros aprendiam com a coragem deles. Mas nenhum comentário tinha mais poder do que o que os dois sentiam um pelo outro. E quando a direção chamou Gael para conversar sobre os limites entre o pessoal e o profissional, ele foi calmo. Explicou tudo. Assumiu responsabilidades e pela primeira vez não escondeu nada, porque o que é verdadeiro não se esconde. Ao sair da sala naquele dia, Milena o esperava no pátio. Estava sentada num banco, com um café nas mãos e um sorriso nos olhos. Ele se aproximou. Você está linda. Você está livre. Ele assentiu. Livre e com você. Ela riu. Então tá tudo certo. E estava. Mesmo sem garantias. Mesmo com marcas. Mesmo com as feridas que ainda cicatrizavam. Estava tudo certo, porque eles estavam juntos. Talvez o mundo nunca os entendesse por completo. Talvez sempre houvesse alguém pronto para julgar, para criticar, para duvidar. Mas entre o que era certo para todos e o que era certo para eles, eles escolheram a segunda opção. Escolheram o amor, escolheram a verdade, escolheram tentar, porque algumas histórias não podem terminar com um e se. E a deles estava apenas começando. A noite chegou devagar, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer.
O céu, manchado por tons de violeta e cinza, parecia conter a respiração do mundo, como se a própria natureza esperasse, em silêncio pelo que viria a seguir. Milena olhava pela janela do apartamento de Gael. Era a primeira vez que estava ali sem pressa, sem fuga, sem medo. Não havia esconderijo nem desculpas. Só havia eles dois, e uma vontade antiga de parar o tempo. Gael se aproximou por trás devagar, encostou as mãos na cintura dela, e Milena fechou os olhos, sentindo o calor do toque dele atravessar a roupa e a pele. "Você tá bem?" Ele sussurrou com a voz rouca de ternura. Ela virou-se devagar, os olhos fixos nos dele. "Pela primeira vez, eu acho que tô." O beijo veio com naturalidade, sem pressa, sem ensaio, sem o peso de um desejo contido por medo. Foi um beijo de quem já se conhecia no fundo da alma, mas que agora se reconhecia na pele. As mãos se procuraram com fome, mas também com reverência. Cada toque era como se dissesse: "Eu te vejo, eu te sinto, eu te escolho." Gael a guiou até o quarto como se levasse consigo algo sagrado. Não havia mais tensão ou culpa. Havia entrega, inteira, profunda, silenciosa e gritada ao mesmo tempo. As roupas caíram no chão uma a uma, como se não fossem mais necessárias entre eles. Milena não sentia vergonha. Não havia espaço para insegurança ali. O olhar de Gael era abrigo, era convite, era promessa. Quando ele tocou seu rosto com os lábios devagar, ela estremeceu. Não de frio, mas de verdade, porque naquele instante ela sabia. Não era só um corpo sendo tocado, era um coração sendo acolhido. A cama os recebeu como se fosse cúmplice. Os lençóis, testemunhas de uma história marcada por idas, voltas, silêncios e escolhas. Milena se entregou aos braços dele com uma confiança que nunca soube que tinha. Deixou que Gael explorasse seus detalhes, com a calma de quem sabe a importância de cada gesto. O toque dele era firme, mas respeitoso, ardente, mas cheio de cuidado. E cada centímetro que ele percorria parecia despertar nela partes que estavam adormecidas há tempo demais. Ela não era mais a mesma de meses atrás. E ele também não, mas de alguma forma ainda eram os mesmos, as mesmas almas, as mesmas verdades. Os corpos se encaixaram com naturalidade, sem pressa, sem máscaras. Era mais que tesão, mais que desejo. Era sentimento em forma de pele. Milena sentia as mãos dele em sua cintura, a respiração quente contra seu pescoço, o ritmo dos dois se encontrando, como se já dançassem aquela coreografia desde sempre. Gael dizia o nome dela baixinho, como quem reza, como quem agradece. E ela respondia com suspiros, com toques, com um olhar que dizia: "Eu tô aqui." Eu fiquei. Eu voltei. Quando o clímax veio, não foi apenas físico, foi emocional. Foi um tremor na alma, uma rendição completa, um reconhecimento profundo. Milena sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Mas não era dor, era alívio. Era como se o corpo dissesse: "Enfim, agora sim." Gael a abraçou com força, como quem segura o bem mais precioso da vida, e sussurrou contra o ouvido dela: "Eu te amo. Eu te amo tanto que não cabe mais dentro de mim." Ela sorriu, ainda com os olhos úmidos. "Eu também te amo, desde o primeiro olhar, mesmo quando não podia, mesmo quando não devia." Ficaram deitados em silêncio depois, os corpos entrelaçados, as mãos passeando devagar pela pele um do outro, a respiração leve, a paz presente. "Faz-teira, sabe o que é mais louco?" Milena murmurou, com a voz embriagada de serenidade. "O quê? É que mesmo com tudo o que a gente passou, eu ainda sinto que você é o meu lugar seguro." Gael a beijou na testa. "E você é o meu lar." Ela sorriu. "A gente é clichê, a gente é verdade," ele corrigiu. Naquela noite eles dormiram abraçados, sem medo do amanhã, sem pressa de acordar. E pela primeira vez em muito tempo, Milena sonhou com tranquilidade. Não havia perseguições, nem portas fechadas, nem despedidas. Havia braços que a envolviam. Havia sorrisos entrecortados por beijos. Havia futuro. Ao amanhecer, os dois acordaram devagar, ainda sonolentos, mas com os corpos colados como peças que se encaixaram depois de muito tempo afastadas. Milena se virou de lado, olhou para Gael e perguntou, num tom suave: "Você acha que agora a gente consegue?" Ele sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de fé. "Não sei, mas, sinceramente,
Eu nunca quis tanto tentar algo na vida. Ela acariciou o rosto dele com carinho. A gente já conseguiu o mais difícil. Qual? Voltar um para o outro. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa ser perfeito. Precisa ser real. Precisa resistir ao tempo, à dor, ao orgulho. E naquele quarto, entre lençóis e promessas, Milena e Gael entenderam. O que existia entre eles não era apenas corpo. Era alma reconhecendo alma. Era a certeza de que, depois de tudo, eles ainda escolheriam um ao outro, 1000 vezes. Mesmo no escuro. Mesmo com medo. Porque amar era a única coisa que fazia sentido. O tempo passou, como sempre passa. Mas ao contrário de antes, agora Milena não o sentia como inimigo. Os dias já não arrastavam silêncios, nem carregavam o peso do que poderia ter sido. Agora o tempo era espaço, era janela aberta, era caminho, porque enfim ela caminhava ao lado de quem escolheu e de quem também escolheu ficar. Depois da entrega, da decisão e da coragem, a vida foi se moldando de novo, mas não do jeito antigo. Milena e Gael não voltaram ao ponto de partida. Eles criaram um ponto novo, feito de maturidade, de verdade e, sobretudo, de liberdade. Não precisavam mais se esconder, não precisavam mais se provar. Agora, o amor entre eles não era mais um erro disfarçado de tentação. Era amor, simples, fortemente simples. Milena conseguiu sua efetivação no estágio, o que a levou a um novo ciclo profissional. Mais autonomia, mais descobertas, mais responsabilidade. Gael também seguiu novos caminhos. Pediu afastamento temporário da docência para se dedicar a um projeto de pesquisa internacional. Não por fuga, mas por decisão, pela primeira vez, ele fazia escolhas que não eram sobre proteção, mas sobre construção. A gente não precisa mais se proteger do amor, ele disse. Numa tarde em que os dois tomavam sorvete sentados na calçada, como dois adolescentes redescobrindo a leveza da vida. Agora a gente pode viver nele. Milena riu de olhos fechados, saboreando o momento. E ele cabe na gente, com todas as marcas, com todas as dobras. Eram diferentes agora. Não se tratavam mais como quem tem medo de perder, mas como quem aprendeu a valorizar o que levou tempo para conquistar. Discutiam às vezes, discordavam. Tinham dias ruins, mas acima de tudo, sabiam voltar um para o outro. Sabiam pedir desculpa. Sabiam silenciar. Sabiam escutar. O amor deles agora não morava no impulso. Morava no compromisso, em uma noite calma. Sentados na varanda da casa de Gael, envoltos por uma manta e o cheiro do café recém-passado, Milena o olhou com ternura. Você ainda lembra de como tudo começou? Ele sorriu. Impossível esquecer. Às vezes parece que foi outra vida. Foi, ele respondeu. E de certa forma, a gente morreu e renasceu nela. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por não desistir de mim. Gael beijou os cabelos dela devagar. Eu nunca desisti. Só precisei aprender o jeito certo de lutar. O tempo passou, mas não apagou a intensidade. A paixão continuava viva, mas agora mais serena. Não era mais incêndio, era lareira. Não era urgência, era permanência. Eles aprendiam dia após dia que amar não é sobre prometer para sempre, mas sobre escolher hoje, mesmo com todas as incertezas. E eles escolhiam com presença, com palavras, com atitudes pequenas e gigantes. Anos depois, em uma viagem inesperada ao litoral, Milena e Gael assistiram ao pôr do sol abraçados na areia. O céu estava cor de mel, o mar calmo, o mundo em silêncio. Gael tirou uma pequena caixinha do bolso e a colocou nas mãos dela. Não é um pedido de casamento, ele disse sorrindo. É um lembrete de que eu escolho você, hoje, amanhã, e sempre que o amor for maior que o medo. Dentro da caixa havia uma aliança simples, com uma inscrição delicada. Foi sempre você. Milena chorou em silêncio. Não precisava de cerimônia, nem de multidão. Aquele gesto era mais do que suficiente. Ela segurou o rosto dele entre as mãos e disse: E eu nunca deixei de ser sua, porque o amor que sobrevive ao caos floresce na paz, porque o amor que atravessa a dor aprende a respirar leve, porque o amor verdadeiro não se explica, se vive. E depois de tudo, Milena e Gael estavam ali, inteiros, cheios de cicatrizes, cheios de memórias, mas mais do que tudo, cheios um do outro.
Eles reescreveram a própria história, não apagando o que foi, mas honrando tudo o que aprenderam. Agora o amor que antes era proibido, era possível. Era maduro, era real. E o felizes para sempre deles não estava em promessas perfeitas, mas na coragem de tentar, na escolha de continuar, na certeza de que mesmo quando o mundo todo parece duvidar, alguns amores nascem para vencer. Milena e Gael não foram um conto de fadas, foram tempestade, foram erro, dúvida, queda, mas também foram redenção. Eles aprenderam que o amor não exige perfeição, exige verdade, e que às vezes é preciso perder o controle para encontrar o que realmente importa, porque o amor não pede licença. Ele invade, quebra, reconstrói, e se for amor de verdade, ele fica. E talvez no fundo essa história também fale de nós, de tudo aquilo que tentamos sufocar, mas que insiste em viver dentro da gente. E você? O que faria se o amor da sua vida voltasse e dissesse ainda é você? Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias que aquecem, provocam e curam. Obrigada por estar aqui.